Esta semana Pedro Mexia declara-se mão morta, a bater àquela porta. João Miguel Tavares sente-se prospector por causa do prospecto do BES. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se amoroso, como o skinhead. Está reunido o Governo de Sombra. Então, viva, sejam bem-vindos numa semana dominada por aquilo de que já não podemos falar, porque este programa vai ser visto quando os portugueses já estiverem em reflexão e sabe-se como falar de certas coisas em certos momentos pode perturbar a reflexão. Temos, portanto, uma reunião do Governo Sombra, desta vez visada pela censura, que não nos vai deixar falar daquilo. Teremos de falar de outras coisas, claro, mas havemos também de falar desta lei do silêncio para que haja reflexão. Por agora, e nos termos da lei, distribuímos os ministérios. O Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do ébola e tenho a certeza que isto não colide com aquilo. Espero que não. Espero que não. Isto não é para falar daquilo que quer falar disso. A não ser que o programa seja transmitido em França. E pode acontecer algum imigrante francês que esteja a pensar em votar nas europeias francesas, se calhar deixa de poder, não sei. É para falar de um senhor francês. Um senhor francês. É que não é defende a zona, portanto. Defende a zona. Não é homem, é homem. Não. É assim, é um senhor francês. E também para falar sobre a extrema-direita na Europa e tal. Pode? Não sei. Na Europa podes. Na Europa, mas para lá dos Pirineus. Na Europa aqui? Para lá dos Pirineus. Não, há quem diga que... Não, isto é a jangada de pedra. A doutrina divide-se. Mas, então pronto, não vou falar sobre... Não, vamos falar só do ébola. Só do ébola. É só uma intervenção estritamente da ordem das questões da saúde. Das questões de saúde, está bem. Então, trata-se do senhor Jean-Marie Le Pen, que disse que isto da imigração, este problema da imigração e do excesso demográfico resolvia-se em 3 meses pelo senhor ébola. Que é um vírus. Que é um vírus. Acho eu, não sei se a não ser que haja um... Pode haver pode ser um candidato. Pode ser um candidato, o senhor não ébola. Se pode ser candidato. Não se pode dizer candidato. Não é. É um vírus. É mesmo um vírus. Pode-se falar em vírus ainda, não é? Um vírus pode. É um vírus. E, portanto, para as pessoas que dizem que às vezes a extrema-direita francesa não, enfim... Isto dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Uma pessoa tem que Como é que eles conseguiam antes do 25 de abril? Não sei. Era do texto, mas aquilo requeria, de facto, uma grande engenho. Nós já perdemos engenho metafórico. Mas o Le Pen demonstra aqui que tem também propostas concretas, naturais, portanto, respeitadoras do ambiente. É 100% natural a proposta que ele avança para a solução, para soluções de problemas, de facto, importantes. E, portanto, registro o esforço de Le Pen. Esforço estou eu a fazer, não se pode dizer nada. É verdade. Estamos sujeitos a É que mesmo dizeres, por exemplo, sei lá, que era uma solução verde, isso é que não poderia apontar só do Sporting. Só do Sporting, é isso. A declaração do Sr. João Maria parece-lhe que deve ser considerada crime, Pedro Mexia? Eu não sou muito adepto da criminalização, sobretudo em termos de declarações políticas, sob pena de cadeias. Acho que não. Ele já fez declarações, essas foram, aliás, punidas judicialmente, quando disse que o Holocausto era um detalhe da história, porque em alguns países, como é o caso da França, existe uma legislação sobre negacionismo e tal, da qual eu discordo, porque acho que o negacionismo é uma tese, sendo repugnante, tão absurda que, digamos, criminalizá-la é dar-lhe uma visibilidade maior do que ela merece. Mas isto mostra que há duas coisas que são sempre fiéis à sua natureza, que são os vírus e as epidemias e os fascistas. São sempre... E não só os fascistas, infelizmente há outras pessoas de outras margens, e aliás estão ambas em crescimento
nestas eleições. Na Europa! Na Europa! Na Europa, para lá Mesmo na Europa, As pessoas estão a refletir, Pedro Mexia. Na Europa, Tudo vai à a reflexão. Disse na reflexão. Europa. E, portanto, Isto era só para falar do ébola. a Marine Le Pen... Não. A Marine Le Pen. Do ébola. Isto é na Europa. Isto é na Europa. Não se passa cá, que né? Não tem tutela em Marselha. Bom, a Marine Le Pen bem tentou inocular a Frente Nacional em França. Já não há Frente Nacional. Bem tentou inocular a Frente Nacional contra esses vírus discursivos e translocados que esse partido e outros congêneres têm. Mas foi o pai e inoculou outro vírus. Mas de vez em quando o pai, ela tentou ser o que daria um congresso internacional, ela tentou ser o superego do pai, o que dá todo um psicodrama freudiano interessante. Ela tentou ser o superego do pai, mas não conseguiu porque Uma inversão é o ID, Jean-Marie ID, falou mais forte. Exato. Para casos destes, João Miguel Tavares, parece-lhe que a atitude correta é ignorá-los, para não lhes dar tempo de antena, ou é denunciá-los? Não se pode ignorar porque o senhor é candidato às eleições europeias. Lá fora. O senhor está nas listas de Marselha. E, portanto, eu não tenho a menor dúvida que Marine Le Pen adoraria fechá-lo na casa de banho e mandar a chave fora. Porque é um... Isso não se faz ao pai. Pois não, é um embaraço constante. É a mesma maneira que nós tínhamos aquela vergonha quando tínhamos 12 anos e os pais nos davam beijinhos à porta da escola e nós não queríamos mandar. Ela agora sente essa vergonha também com o pai. Diz, ai, meu Deus, o que ele veio outra vez dizer. E se calhar faz-lhe perder votos, verdadeiramente. E isso seria uma boa notícia em França. Está entregue o cargo de Ministro do Ébola ao Ricardo Araújo Pereira. Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Compasso, com ou sem avental, Pedro Mexia? Não tem nada a ver com essa simbologia. O compasso é um dos principais símbolos maçónicos. É, juntamente com o olho. Mas não tem nada. Mas não tem nada a ver com essa. Não tem nada a ver com essa simbologia maçónica. Tem De que compasso é que se trata, então? Por causa das eleições europeias, de que eu não vou falar. Mas é engraçado porque A brigada da Comissão Nacional de Eleições deve estar em sobressalto. eles estão assim à beira da cadeira, mas nós não os deixamos. Mas por causa dessa coisa que vai acontecer, Desse acontecimento. essa cena, apareceram agora republicados em muitos sítios aqueles famosos testes Testes ideológicos online que permitem não apenas que as pessoas saibam em quem votar, mas situar-se politicamente, e há um muito conhecido que se chama Political Compass, que permite às pessoas responderem em alguns casos, 10 perguntas, em outros casos 100 perguntas, e haver uma tipologia de dizer você é liberal, conservador, comunista, não sei o quê, e está mais perto deste candidato, está próximo desse. Já fez algum desses testes? Deste partido. Eu já fiz esses testes. E esses testes são... E eu gostava de falar disso porque os testes, no caso português, é bastante óbvio porque me dão em ordem decrescente sempre aos partidos nos quais eu voto regularmente, voto às vezes, nunca votaria. Os partidos, não disse que partidos são, portanto são muito óbvios. Mas depois, às vezes, há digamos assim, distorções regionais completamente absurdas. Por exemplo, nos Estados Unidos há uma pergunta muito importante para saber se é de esquerda ou de direita nos testes, que é se é a favor da pena de morte. Eu não conheço ninguém de direita a favor da pena de morte. Sei que há algumas pessoas, mas felizmente nós frequentamos. Cá. Portanto, é um assunto que, noutras geografias... E depois há imensas perguntas que pressupõem uma resposta de sim ou não, que são absolutamente absurdas, porque são perguntas... Há muitas perguntas que realmente não são respondíveis sim ou não. E se eu respondo talvez... Fico centrista, ou democrata cristão. Que são as pessoas que dizem talvez, em geral. Posso dizer democrata cristão? Até porque não sei. Bom, mas, e depois há também uma questão uma das coisas interessantes é que a política, na política, a questão da ideologia, ou da subtileza, ou da falta da subtileza, ou da complexidade, da falta dela, também, a política também é uma política de estilo. Por exemplo, a maioria dos nossos ouvintes e espectadores, pelas reações que nós temos por mail e na rua, está convencido, por exemplo,
que o João Miguel Tavares está à minha direita. Simplesmente porque o João Miguel Tavares tem um estilo retórico muitíssimo à minha direita. Já vem uma maneira sofisticada com que ele está a se chamar grunho. Quando imutável. Não estou a chamar grunho. Obrigado. Tu próprio dizes que não gostas da moderação. Eu sou um bocado de grunho. Eu admito isso. Tu próprio dizes que não gostas... Tu próprio dizes que não podemos falar de política. Tu próprio dizes que não uma saída do Tu armário. próprio dizes que não gostas da moderação. Certo? Depende. Já disseste isso várias vezes. Isso depende. Isso é uma resposta que não permite sim ou não. Permite Tu sim ou não. és um homem de excessos, João Miguel. E eu... Só de alguns. Exuberante, não Isto é? é só Maior que a de vida. excessos, meu. Digamos maior que a vida. Isto é só para A dizer... fazer filhos são um homem de Isto excesso. é só para dizer que testes políticos desta natureza têm mesmo a credibilidade de um site de encontros em que a gente diz gosto de seios assim e depois sai... Não, mas fala de seis, porque seis acho que se pode falar, não é? Seis. Não vigia Não seios. estão, Seis, acho que não Só estão seis na lista. politizados. Pode ser. Não. Estes testes parecem-lhe úteis, João Miguel Tavares? Olha, para já eu tenho aqui uma queixa a fazer, porque eu nunca fiz esses testes, nunca quis fazer e não tenho interesse nenhum neles. Mas sabia que o Pedro Mexia trazia para aqui este tema, então tive que ir fazer o reto teste porque sou um profissional e queria-me preparar. Aplicado. E, portanto, mais uma vez, Pedro Mexia a ser um rapaz irritante. E então, o que é que me deu? Não posso dizer o que é que me deu em Não, Portugal. não pode. Mas deu que eu, internacionalmente, porque o parte mais gira desses testes é que fazem projeções para outros países... Projeções às vezes incompatíveis. Pois, dificilmente compatíveis. Então, mas o que eu estava mais próximo de tudo era dos liberais holandeses. Mas eu tentei perceber porquê. É porque eu achei era a favor da legalização da cannabis. E, portanto, foi por causa disso. Uma pessoa acha que bem legalizar charros e acaba logo liberal. Que é um dos temas clássicos do pensamento político. Canta o O Ricardo Araújo Pereira, evidentemente, não precisa de fazer esses testes. Precisa. Precisa. Olha, se há gente aqui a esta mesa que precisa Qual é exatamente e pensar qual é sobre isso, é exatamente- Deixem a ironia. É o Isto hoje partido não é um programa de grande, ironias. é o partido pequenino, é o outro mais pequenino. Qual é exatamente? Tu tens muito... Acho que é sabido que eu apoio sempre os grandes, não é? Sou sempre... Mas... Esportivamente, é Posso isso? fazer esta observação? Não sei, é Não. melhor Não, não até porque esticarmos aqui sabemos que é muito. falso. Sim. Não, foi aos grandes, Bom. estás a falar do Benfica. É o É o Benfica, sim, sim, claro. sim. Benfica. Se elaborasse um teste destes, Ricardo, qual era a primeira pergunta que lhe ocorreria fazer para despistar a área ideológica Eu julgo do que era, respondente? se calhar seria, além de permitir que algoritmos lhe digam Exato. qual é a área ideológica a que pertence, que outro tipo de barretes ideológicos é que costuma enfiar. E Muito bem. depois, dependendo da resposta, determinava a orientação das pessoas. Eu acho E o que... seu QI também. Eu fui fazer este teste, Também? sim, A sério? e Estás a mentir? Não. Estás a mentir? deu-me que a minha relação amorosa vai conhecer uma nova fase e que estou com tendência para quebras de tensão. Não foi? Eu fiz Estás a não fazer foi um paralelo exatamente... de credibilidade. Sim, não foi exatamente este teste que eu fiz, mas foi um Foi de ao site da credibilidade Maia. idêntica. Vale. Exatamente. Bom, o Pedro Mexia fica, portanto, ministro do compasso. Quanto ao João Miguel Tavares, e agora, não precisamos ter cuidados especiais com a censura? Atenção, nós não precisamos desde o início, porque a CNE não deixa falar sobre a campanha. O que é para dizer? Não posso fazer esta observação? Não, campanha não. Não sei. Já não dizeste sei. campanha é esticar. Qual campanha? Exatamente. Não é, as pessoas E estão a esse comentário refletir. é um convite à abstenção. É verdade. As Não é, não pessoas é. estão a Admissível. refletir, Não, Ricardo. podemos apelar ao voto. Respeito. Apelar ao voto, acho que sim. Apelar ao Podemos voto, pode-se apelar ao voto? Podemos apelar ao voto. Não sei. Bom, Vamos falar de bola. Bola. O João Miguel Tavares quer ser ministro da renúncia, mas é para falar de bolas. É para falar de bola. É. É para falar da renúncia cores mal. É um trocadilho que eu sei fazer há tanto tempo e nunca tinha tido a A oportunidade. sério? Renúncia cores mal. Renúncia Quaresmal. É porque o Quaresma ficou de fora dos convocados, provavelmente. E eu tenho pena. Tens a noção que vastos fatias do nosso auditório não percebeu o trocadilho, porque isso é um trocadilho do tempo em que as pessoas sabiam. trocadilhos com catolicismo eram perceptíveis. Agora, como nem se vive já sexta-feira santa. Não, mas sabes que isto é verdade. Lá em casa há quem pratique renúncia cores mal. E fomos, já que não podemos falar de política, Espera lá. começamos a contar a nossa vida. A tudo? Então, não é tudo. Não, a doce. Só há carne. Renúncia cores mal, clássica, a doce. E então nós vamos a restaurantes e dizemos, não podemos pedir sobremesa porque estamos a renúncia cores mal. Ninguém percebe o que se está a dizer. Está de dieta. Não é renúncia cores mal. As pessoas nem sequer Era isso que eu percebem. estou a dizer. Pedro Mexia tem toda a razão. Uma nota de As rodapé. pessoas já não sabem o que é renúncia cores mal.
Por renúncia quaresmal, as pessoas privarem-se de O comer Paulo Bento fez coisas. a sua renúncia quaresmal. Fez a sua renúncia quaresmal. Sendo que, ao mesmo tempo, deu uma entrevista ao Expresso onde chorou a morte do jogador. Ele diz, era esse o título. Estão a matar o jogador de futebol. E eu acho que ele, quando não convoca Quaresma, sobretudo são 23, Quaresma nunca faria parte da primeira equipa. Mas existe aqueles O problema, momentos se calhar, de é esse. sobressalto. É que diz-se que o Quaresma não tem defeitivo para ficar no banco. Não, mas eu acho que ele está um homem Nem em diferente. campo. Neste momento já É nem em verdade. campo também Eu não acho fica que muito hoje tempo. em dia Ricardo Quaresma só perde a cabeça quando está a ser provocado por Maxi Pereira durante 85 minutos. O Isso é Maxi, verdade. coitado, não fez mal nenhum. Não, pá. coitado do Maxi. E como nós somos todos do Benfica, acho que estamos à vontade para dizer isto. E a verdade é que, ok, o Vieirinha deve ser um bom jogador e joga na Alemanha e assim. Mas quer dizer, naqueles bom. Foi um momentos em que nós de preto repente logo. precisamos de um golpe de magia, de alguém entrar e está tudo desesperado e esperar um milagre. A gente precisava do Quaresma. O que é que custava estar a enfiar o senhor entre 23 jogadores? É pena, porque eu acho, neste aspecto, Paulo Bento matou um bocadinho o jogador de futebol imaginativo, criativo, dificilmente domesticável. Mas isso faz parte da magia Achou da bem bola. que Paulo Bento tivesse deixado de fora o Ricardo Quaresma na escolha dos 23 para levar ao Brasil? Eu posso questionar as opções do Mister. Há um anúncio que não deixa. Há aí um anúncio qualquer que diz: "Psst, nunca ponhas em causa o 11 inicial." Não sei se isso podemos... são suplentes, Eu sei só. que é convocatória, mas não sei se pode. Vieirinha ou Ricardo Quaresma? Vamos lá ver. Sabes que é difícil, nós temos de estar a falar de futebol para evitar os outros assuntos que não podem ser discutidos e acho que é um momento difícil do programa. Exato, é um momento difícil do programa porque uma coisa é nós fazermos aqui análises superficiais da política. Agora, outra é estarmos a fazer análises superficiais do futebol, que é uma matéria que merecia de facto uma análise aprofundada. Eu acho que a nossa seleção ficava melhor se tivesse o Quaresma, o Tiago, que vai ser, não quer. no mínimo, vice-campeão da Europa. Eu acho que ele, se calhar, até quer, se a Federação tivesse tratado disso. E Mas foi ele que se auto-escolheu. o Dani, que é um rapaz que joga também na Esse parece Rússia. que fica O Ricardo lesionado Carvalho. nos Ricardo momentos. Carvalho, é possível. Ricardo Carvalho dava um jeitado. Há um bom lote de jogadores. Nós não somos. Se nós fôssemos o Brasil, em que dá para fazer 3 seleções e são todas boas. Agora, nós não temos assim tanta matéria-prima e, portanto, hostilizar... Levava lá o Quaresma, portanto. Acho que levava, sim. Parece-lhe que temos uma seleção para se bonito. bater com os principais candidatos no Brasil, Pedro Mexia. Para chegar mais longe possível, às meias finais, a coisa do género. Não creio que... Mas nunca se sabe. Meias finais, estás um otimista? Estou um otimista. Mas eu acho que há dois tipos. Há aqui a renúncia, aqui não é à carne, mas é um dos pecados, que é a ira. Porque o Paulo Bento renunciou a Ricardo Quaresma e a Ricardo Carvalho, que foram 2 jogadores que incorreram no pecado da ira, que é, nomeadamente, abandonar um treino e que é nomeadamente, ter um comportamento problemático em campo, como o Quaresma tem tido. E eu compreendo, no caso do Quaresma, por acaso, acho que ele devia ter sido convocado. No caso do Ricardo Carvalho, que eu tenho pena, porque é um jogador que gosto muito, é uma das coisas que eu mais gosto no Paulo Bento, é que não tenha voltado a convocar o Ricardo Carvalho depois daquilo, porque acho que há, como tenho pena, já falámos disso, e eu sei que os meus colegas benfiquistas aqui da mesa discordam, acho que o Cardoso não devia ter ficado no Benfica depois daquilo que aconteceu ano passado, no final da taça. Eu acho que a indisciplina... Eu não me manifestei sobre tivesse isso. perdido alguma coisa, se não tivesse ido embora. Por cima. E depois desta época... Então eu disse aqui... Eu acho que indisciplina Tu no achavas futebol, que sim, na alta não é? competição, deve ter tolerância zero. Eu disse aqui que, e foi aliás, eu tenho a impressão que foi exatamente numa emissão destas em que não podíamos falar por causa das eleições. Eu disse aqui quando falamos de futebol. Exato. Que se eu fosse presidente. Um dos também assuntos não da toleraria semana aquilo. foi a improvável sintonia entre o futebol e a pintura. Depois do Benfica ter conquistado a Taça de Portugal, o sempre surpreendente Jorge Jesus citou Paulo Arrego, o caso foi muito comentado, e a meio da semana Jesus acabou mesmo por ir à Casa das Histórias, onde Paulo Arrego revelou que também tem cor clubística. Qual é o seu clube? Quê? No futebol, qual é o seu clube? Benfica. Benfica. O avô foi um fundador do Benfica.
Foi um dos fundadores do Benfica. Benfica é o melhor. É o melhor. Ficou contente com a presença do treinador do Benfica na sua exposição? Sim. É bonito, é bonito. Nunca passaria para a cabeça encontrar o treinador do Benfica, por amor de Deus. E para si um treinador é como um pintor, como diz Jorge Jesus? Um treinador, para mim, eu já falei disto, é como um pintor. Não, porque tem que mandar nas pessoas fazer isto e aquilo e a gente não manda ninguém. Se não estarem quietinhos e não se mexerem para poder fazer o retrato, não é? Foi para a Inglaterra. Jorge Jesus também pondera ir para a Inglaterra. É que a nossa amiga já está a querer entrar noutros campos, não é da pintura. Alguém vai ter de explicar a Paulo Rego o que estava a passar Paulo ali. Rego ficou claramente a perceber o que é que estava em causa. Paulo Rego vê-se que não está a Mas par há ali do... um lado bonito paternalista de Jorge Jesus, que vai-lhe explicando as coisas. Exatamente. Fofinho, é? Fofinho. Isto é improvável, esta reunião entre a pintura e o futebol. Ele já citou Pascal numa conferência de imprensa. Mas depois não foi à exposição do Pascal. Foi, não, o Pascal tinha uma agenda preenchida. À Casa das Histórias do Pascal. O Jorge Jesus consegue surpreender de vez em quando com estas tiradas. Isto é preparado previamente ou Não, são coisas aliás, que saem de improviso? Eu acho que saem. Jorge Jesus é exuberantemente humano. Mas isto, atenção, É por isso isso que é eu- genial, porque as pessoas dizem que Jorge Jesus é uma pessoa pouco sofisticada e que, nomeadamente, não sabe falar. E Jorge Jesus está em companhia de um dos génios da arte portuguesa, cujas capacidades de expressão também são bastante problemáticas, como se sabem. Não estou a dizer nenhuma calúnia, eu gosto bastante da Paula Rego, mas ela realmente não é a pessoa mais eloquente do mundo e não foi só nesta exposição. E, portanto, Jorge Jesus disse... Ele soube onde é que devia ir. Até um treinador de futebol é capaz de ser mais articulado do que alguns artistas, porque um artista tem é que fazer a sua arte e não que falar. Tal como Jorge Jesus. Exatamente. E conclui-se também que os treinadores de futebol podem ser como os pintores, mas os pintores não são como os treinadores de futebol, porque a Paula Rego também não estava muito a par daquela citação de Jorge Jesus. Foi bonito. E há grande profundidade naquela afirmação. O João Miguel Tavares é então ministro da renúncia e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco, um momento de reflexão sobre o dia de reflexão. Antes, o Ricardo Araújo Pereira confessa-se amoroso. Para se declarar a alguém, Ricardo Araújo Pereira? Não. Para Não me diga que acha que o amor é lindo. O amor é muito lindo e a reportagem que o novo Quer jornal... falar do amor atrás das grades? Sim, de amor atrás das grades e por entre as grades, porque o jornal Observador fez um jornal online... Observador fez uma Que peça... começou esta semana. Esta semana, exato. Uma peça sobre a linda história de amor de Mário Machado, recluso, skinhead, condenado por vários crimes, e da sua mulher, que era, ao que dizia a peça, uma socialista. Portanto, entre uma socialista e um nacional-socialista. E um nacional-socialista. Sendo que depois, uns dias depois, se percebeu que a senhora também era nacional-socialista. Não era só socialista, era também nacional-socialista. Mas também é socialista. A senhora comoveu. A senhora é militante do PS. Era as duas coisas. É as duas coisas. Ela descobriu o IFAN com ele. Descobriu o IFAN, é capaz de ter descoberto o IFAN. Mas ela, depois o Diário de Notícias, no dia seguinte, ou 2 dias depois, descobriu que a senhora já tinha sido presa por participar em manifestações nacionalistas e já pertencia a organizações femininas nacionalistas, etc. E o que é que o comoveu na história? Comoveu-me o amor. Gostei de ver. Há uma foto que acompanha a reportagem em que o skinhead, o adorável skinhead, pelo que se percebe da reportagem, está com o queixo apoiado sobre a mão e no pulso... Talvez quisesse ser colunista, porque... está na pose clássica dos colonistas. Eu acho que sou o único que não tem a mão apoiada sobre o queixo. Achas que eu tenho a mão apoiada sobre o queixo? Não tenho o Estás queixo a falar aqui apoiado com na mão. homens, ninguém tem a mão. Vocês também não têm? Pelo amor de Deus. não. Nós gozamos que as pessoas que apoiam a mão no queixo. Tu não sabes, isto é uma coisa de jovens. Então não sei. Põe-se o punho
Devias fazer. Podíamos fazer também um high five. Não queres só participar. Não queres participar. Não quero. Não, e o nazi está realmente com o queixo apoiado no pulso e aqui tem uma suástica desenhada e por baixo diz amor de Führer. Não diz, mas podia dizer. E aquela contiguidade entre amor e nazismo deixou-me... O nazismo deixou um rastro de amor por toda a Europa. Um nazi não pode amar? Pode ser, senhor. Amar e ser amado. Pode. Acho que é muito Parece plausível. que a peça do isso Observador, aconteça. que foi muito comentada nas redes sociais, é uma forma de branqueamento de um criminoso, como foi escrito por muita gente, ou é apenas uma história curiosa? Para já, branqueamento supõe logo um processo de intenções em relação ao que, evidentemente, que muitas pessoas utilizaram isso porque apareceu um jornal, eu já falarei disso mais à frente, esse jornal novo que tem uma linha ideológica e, portanto, é um jornal que aparece sob suspeita e, claro, evidentemente que se puder chamar ao jornal fascista na primeira semana, tanto melhor, e foi isso que aconteceu. Acho que não é um branqueamento, acho que é uma peça que, como se viu depois Mas o jornal pôs-se a jeito. pelo follow-up, espera aí, pelo follow-up que depois foi feito no Diário de Notícias dessa história, viu-se que havia ali aspectos e não de detalhe na história que não eram assim, que estavam mal contados. Portanto, jornalisticamente a peça era aparentemente defeituosa se compararmos com o que saiu posteriormente. Agora, o caso em si, um nazi ou um stalinista ou um maoísta gosta de cães, de peixinhos, tem namoradas, é uma pessoa, não tem assunto. Para mim aquilo não tem assunto. Eu não li a peça. Eu só fui ler a peça quando vi que a peça estava a causar polémica. Porque a namorada de Mário Machado. Não me interessa a namorada. Não me interessa a namorada de ninguém. De uma de outra pessoa, mas não vamos falar disso agora. Mas tu foste ler aquilo só porque estava a incendiar as redes sociais? Não, dizem. Tens muita coisa para ler. Não, porque as redes sociais estão sempre em chamas. Mas esta parece que era a mesma coisa, mesmo agosto, incêndio de agosto. Uma fagulha que Eu, quando li aquilo, disse, esta história não me interessa. Acho que é uma história legítima, mas não me interessa. Quero saber quem é a namorada do Mário Machado. É um senhor que tem uma namorada, uma mulher. Mas era divertida a história, porque a senhora, a namorada, apresenta-se como uma feminista e ele disse: eu gosto de lhe dar esta falsa sensação de poder. E via-se que ali está bem. O Mário Machado não fala assim, só Jorge. Não, é. O que eu estou a dizer é que há aquele, não sei se é um filme ou uma canção que se chama Até o Hitler tinha uma namorada. Portanto, as pessoas têm a sua vida privada e não há razão nenhuma para isso ser notícia. Eu achei aquilo inócuo, não fosse o caso, não tanto de incendiar, seja o que for, não fosse o caso de aparentemente se ter revelado que a peça não estava... E outro caso, do senhor estar a preparar um novo partido. Sim. O que é notícia? Isso é notícia. Mas é outro âmbito. O resto é uma notícia de âmbito, é uma notícia pessoal, é um ângulo pessoal sobre uma história que eu não acho Se fosse editor da imprensa... É legítimo, mas não interessante. João Miguel Tavares, se ainda fosse editor de um jornal, sim, publicava esta história tal como ela foi publicada? Publicava. Eu publicava a história como ela foi publicada e se calhar até dava parabéns à jornalista, porque é uma história humana e... Primeiro dava parabéns à jornalista no primeiro dia. No segundo dia, quando visse a peça que a Fernanda Câncio fez no Diário de Notícias, dava-lhe palavrões. Porque é evidente, ou seja, a peça da Fernanda era ótima e foi feita certamente com base numa pesquisa na net. E revelou que aquela Susana era a esposa do Mário Machado, tinha vários heterónimos. Portanto, ela era a Susana, acho que era a Susana Martins, e depois era a Susana Machado, depois havia a Susana Malvada. Mesmo, não estou a inventar. Havia uma Susana Malvada, que essa, pelos vistos, era nacional socialista. Portanto, há uma que é mesmo socialista, tem cartão do PS. Há outra que, pelos vistos, é nacional socialista. Isso devia estar refletido na peça. Foi falta de pesquisa da jornalista. Agora, a peça é boa, porque o Mário Machado é uma personagem. E uma personagem, para qualquer jornalista, tem interesse. Mas eu espero... Como tinha interesse quando ele apareceu com a famosa caçadora que foi-lo ir para trás das grades. O que eu questiono é que seja particularmente relevante ou particularmente polémico dizer
a namorada, fulano tal tem uma namorada, a namorada é assim. Tem o outro lado, que Pois é é o conteúdo da história. Tem exatamente uma coisa que a direita se queixa muito, que é que qualquer direita está logo um desejo louco de empurrarem para a extrema-direita. E aí é inaceitável fazer esse tipo de observações sobre o observador. É inaceitável. O João Manuel Fernandes é de extrema-direita, o Rui Ramos é de extrema-direita, o Diniz é de extrema-direita. É ridículo isso. Não tem pés nem cabeça. Não é por se fazer duas notícias sobre uma figura como Mário Machado que de repente... Sabe toda a gente que aceitou o pacto de agressão de extrema-direita. Exatamente. E eu agora amanhã vou escrever uma biografia sobre a Eva Braun. E então também estou a tentar branquear o Hitler. Quer dizer, isso é absurdo. Não tem pés nem cabeça. Mas isto, quer dizer, não é exatamente uma biografia da Eva Braun. Isto é... Não é... Eva Braun, não é uma biografia. Era só para utilizar o argumentado de Hitler que já faltava. Já que não podemos falar do outro. Eu só espero que isto seja uma série, percebes? Que seja a primeira reportagem de uma série. Que seja... Coisas de vilões? Não. A namorada de Mário Machado. A viagem de sonho do violador de telheiras. Estás a perceber? Lazer e tempos livres de Manuel Palito. Saber mais sobre o que é que eles fazem nas horas vagas. Se tu tiveres uma... Gostam de quem? Se tu conseguires entrevistar o Palito e ele te disser que gosta muito dos cãezinhos e não sei o quê, isso não é uma história imensa. É uma história, como é evidente, qualquer jornalista anda atrás dele. Ou só podes falar dos bons... Não, mas se depois só descobrir... podemos saber... Ok, eu quero conhecer a esposa de Ricardo Araújo Pereira, que ainda por cima nem sequer falas dela. Não, exatamente, nem falo. Mário Machado quer falar. Quer, está bem, mas repara, a questão aqui é o bons paralelo. não falam o paralelo não certo. Vamos então, o Manuel Palito gosta muito dos seus cães. Certo. Tu achas que isso é uma história? Eu confesso que acho que não é. Qualquer coisa sobre o Manuel Palito hoje em dia é uma história, porque o Manuel Palito é uma personagem. Acho que ainda é menos quando a gente descobre que os cãezinhos do Manuel Palito são lobos. Pronto, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara Afinal, era amoroso. uma Tu estás a lobinha. defender o silenciamento, hein? Estás a defender a censura. E agora vamos ficar a saber... Pronto, a censura é o... Um homem de extrema-direita também tem direito à sua existência. Mas eu estou a tipo de negar. extrema-esquerda. E é notícia por Não estou a negar. Eu só estou a dizer que as viagens de sonho do violador de telheiras é uma reportagem que não me interessa. Digo eu. Agora vamos ficar a saber porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se a bater àquela porta. Quer evocar uma lenga-lenga infantil? Sim, no fundo isto é uma lenga-lenga infantil, porque esta conversa sobre a violência, que foi agora outra vez ressuscitada por causa da canção e do videoclipe dos Mão Morta, me fez retomar este tema de uma forma ligeiramente diferente, ou parcialmente diferente daquela a que eu me tinha referido aqui à questão da violência, sempre que nós temos abordado aqui no programa. Que é atrasado. A propósito das manifestações anti-Troika ou anti-governo, etc. Não sei. Tu falas-me da Troika? E do antigo governo? Das manifestações que passaram, não foi na campanha eleitoral. Não! Combinamos uma coisa. Nada. Pedro, combinamos uma coisa antes do programa. Depois chegamos aqui e... não dá assim, não dá. Quer dizer, mais valia não fazermos isto. Ou fecharmos isto, quer dizer, ainda vais pagar a multa. Manifestações no passado. Se a Comissão Nacional de Eleições... Se coisa, eu pago a multa. Tu pagas a multa. Vai do meu bolso. Pagas tu a multa. Vai do meu bolso. Não, é melhor vermos o vídeo primeiro. Vamos ao vídeo dos Mão Morta.
isto é um filme de ação. Isto é tão bom, pá. Dá cabo da garganta. Aplaudo ao Tu não achas culpa, isso? Pedro Mexia. Por isso é que eu queria fazer a contraposição a outras coisas que eu me referi noutras circunstâncias, que eu não vou agora voltar, porque uma coisa é... Eu acho que há dois princípios que para mim são inquestionáveis e que aqui podem chegar um bocadinho. O inquestionável é que a violência em democracia é inaceitável. A democracia supõe o monopólio da violência por parte do poder legitimado, das autoridades, que são enquadradas politicamente através dos governos eleitos, etc. Estás-te a rir porque... Porque ainda me dói a garganta. Bom. Eu estou a imaginar o que é que o Adolfo... Como é que ele faz isto? Porque eu só fiz aqui 10 segundos e... Em segundo lugar, e eu acredito tanto neste segundo ponto como no primeiro, acho que uma canção é uma canção é uma canção. E não se pode... Como O que é que é uma canção? É uma canção. Ou seja, acho que há uma autonomia artística. As peças de teatro, as canções, os romances, têm frequentemente ideias ou até apelos. Há um poema do Pablo Neruda que se chama qualquer coisa como Convite ao Nixonicídio. E o Nixon ainda estava vivo na altura. É um poema. Ou seja, pode-se achar mal ou bem. Eu, ao contrário dos meus colegas de mesa, sou fã dos Mão Morta. Acho que este não é um momento alto da carreira deles. Porque houve, não é? Houve momentos altos. Houve. Os Mutantes S21 é um momento alto. Exato. Acho que isto tem a ver com o imaginário que eles sempre tiveram, que é este imaginário anarquista, libertário, Mas surrealista. preferias quando ele se cortava a sua própria perna do que quando estava a dar tiros aos outros? Espera. Agora, o que há é um certo grau de provocação, às vezes, que pode ser respondido de uma forma também igualmente provocatória. Eu estou-me a lembrar da frase que o Adolfo Loureiro Canibal cita, que é a frase do André Breton, enfim, o Papa do surrealismo. Papa não, porque se Papa levava um tiro, mas o chefe, não, o chefe também não, nem chefe, nem... Não dá. O secretário-geral. O secretário-geral considerou-se o dono. Não, a propriedade é roubo. A propriedade é roubo. O secretário-geral do surrealismo. Pronto, o secretário-geral. O coordenador. O gajo. Que disse que o ato poético por excelência é sair à rua e disparar indiscriminadamente. E houve um outro escritor francês na altura que disse: os nazis, esses grandes poetas. E, portanto, há um lado em que a provocação poética tem o seu ponto, e eu sou totalmente libertário no sentido de que acho que as pessoas podem dizer o que lhes apetecer, e acho que qualquer conversa de censura ou até... Menos o Mário Machado, pelos vistos. Não, acho que o Mário Machado pode dizer o que quiser. Não, eu também. Pode dizer o que quiser. Eu também acho que sim. Pode dizer. Acho que é muito diferente fazer uma canção a dizer isto ou dizer isto num comício político, por exemplo. E, portanto... Mas isso significa que tens mixed feelings? Tenho. Pronto, Isto é um incitamento à violência ou é... Não, isso não, para o João Miguel Tavares. Pois, isso não me parece que seja... Eu, na verdade, sempre achei que os Mão Morta eram publicidade encapotada aos rebuçados do Dr. Baiar. Essa é a minha tese em relação a isto. E, portanto, eu acho que Adolfo Loureiro Canibal continua a fazer isso. Qual é o problema disto? É ser denotativo demais. E, portanto, quando nós falamos de um discurso poético, geralmente há sempre uma espécie de camazinha metafórica. E esta estás familiarizado? Mas estou contigo, atenção. Estás familiarizado com uma banda inglesa de alguma projeção, que era os Smiths, que é uma banda que eu aprecio. O The Queen is Dead. Não é The Queen is Dead. Meat is Murder. Margaret on the Guillotine. Tem uma canção que acaba com a guilhotina a cortar a cabeça de Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra. E a canção... passou. Não, mas ouve lá, mas eu estou contigo. Portanto, as pessoas... Atenção, eu não quero dar um tiro na tua opinião, porque parece-me que a tua opinião é uma boa opinião. Eu não acho que isto... Agora, isto eu estou a dizer, acho bem, é boa arte, não. é boa arte, é uma boa canção, é um bom teledisco. Não é essa questão. Essa questão é irrelevante para o caso. É questão de... Sim, é irrelevante, é um bocadinho mau gosto, se pode dizer, mas... Sei que o Ricardo continua, desde que ouviu isto pela primeira vez, a trautear no duche.
consegues falar. É difícil, Adolfo é difícil. Luxúria Canibal. Muito difícil. Não sei o que é Durante o que- programa todo. É muito complicado. Não sendo, eu acho que não sendo filho de Satanás é complicado conseguir falar assim. Mas o Pedro disse, ao contrário dos meus colegas de mesa, sou fã. Eu não sou nem deixo de ser, porque eu não conheço bem a obra, devo Não confessar. sabes o que estás a perder. Não, eu não sou especial, eu não sou grande melómano e, portanto, não conheço bem Que pena. os Mão Morta e agora gosto de lindas melodias, gosto de temas que eu consiga E assobiar. este consegue. Sim, mas parece Ui, a bocado- afinação aqui é... Sim, parece um pouco a mira técnica do que acontece. Agora, eu acho que isto não é incentivo nenhum à violência. Atenção, é um videoclipe e... só vou voltar à questão do Mário Machado. Muito rápido. Não, o Mário Machado não Só porque podemos. o João Miguel... O Mário Machado podemos. Então insinuar que ele está... Esta canção que ele é Miguel- censor. E esta ele é canção é censor uma- e- esta canção é uma versão daquele filme, um famoso conhecido, acho que é do Joel Schumacher, com o Michael Douglas, que é um tipo que tem o casamento a desfazer-se e é despedido e passa dia de raiva. Dia de raiva. Sim, pega numa dia de arma. raiva. Ou seja, há um lado de ficcional aqui e há um lado que tem a ver com o momento complicado pelo qual o país passa. Mas, claro, ele não ignora que isto vai ser interpretado literalmente por algumas pessoas e isso é problemático. Tudo Isso acaba não por é- ser como tudo. interpretado literalmente. Justamente. Não é culpa nenhuma dele. É isso, mas é nem isso que eu estou a responsabilidade Esclarecido dele. É que o justamente Pedro isso que eu estou a Mexia a bater àquela porta, agora o João Miguel Tavares vai explicar-nos brevemente, Vai ser breve. Muito porque breve, se sente prospector. Brevemente. O problema é o brevemente. Não há maneira de ser breve sobre um Quer assunto falar tão das importante. irregularidades no universo do BES? Este Sim, por preâmbulo causa já do se dispensava. Pois é, isso por causa do prospecto do BES. É que, na verdade, eu acho que há poucas coisas mais importantes e mais significativas a acontecer Por isso é neste que não devemos país. tratá-las No aqui Vento Solar, em não é? profundidade. Isto é porque mais importante do que a namorada de Mário Machado? Isto é mais importante que a namorada de Mário Machado. Tem mais porque- interesse jornalístico ainda? Sim, porque a vida de Ricardo Salgado ainda tem mais interesse que a vida de Mário Machado. O difícil. que se passa desse prospecto é que foi um prospecto descrito pelo prospecto próprio BES, de aumento de capital, aumento de capital, em que- divulgado na terça-feira, em que o BES escrito informa... pelo próprio banco, não é? BES Não é informa- Finalmente, regulação bancária em Portugal. E essa é uma Era das a grandes altura, notícias. pá. O próprio BES informa... Que a auditoria externa realizada às demonstrações financeiras de 2013 da Espírito Santo Internacional, que é Uma das parte holdings. da holding, apurou irregularidades nas suas contas e concluiu que a sociedade apresenta uma situação financeira grave. Exatamente. Portanto, O é o próprio BES banco a avisar as está com a pessoas, corda na os garganta. acionistas que vêm ao aumento, os investidores que vêm ao aumento de capital, a dizer, senhores, isto está uma desgraça. E depois disso, já Ricardo Salgado veio dar uma entrevista ao Jornal de Negócios, onde admitiu que a desgraça ainda é maior. Porque, quer dizer, imaginem o que é alguém com o poder que Ricardo Salgado já esteve neste país, vir para os jornais dizer isto realmente foi tudo. E ao tornar-se isto Erramos. público, a desgraça vai aumentar em bola de neve. Sim, tem Porque, que haver uma noção evidentemente, do que é que aquilo é. os Há um lado depositantes positivo vão ter isso em nisto. conta. Há um lado Sim, positivo sim, não. nisto. Sim, não, os depositantes ainda é o que vai aguentando o banco. O banco aguenta-se porque é um banco sólido comercialmente e tem lá muitos depósitos. Porque se fosse pelo lado, mais uma vez, do investimento, da banca de investimento, já teria, se calhar, estávamos aqui com mais um BPN. A questão aqui é, por um lado positivo, um silver lining na Dark Cloud, que é... enfim, é porque não existe silver lining na um Dark provérbio Cloud. igual em português, não interessa. Que é a regulação está a funcionar. Isto é empurrado pelo Banco de Portugal. Portanto, no meio desta crise toda, das verdade. desgraças todas que estão a acontecer, Então- finalmente o Banco de Portugal está a fazer Como aquilo era isto que eu queria dizer, pode saltar a minha parte. Exato, que já devia ter feito há muito, muito tempo. A outra coisa é que nós, como cidadãos, merecemos ser informados, porque nós não podemos viver num país em que os dois maiores bancos comerciais, como seja o BCP primeiro e o BES, tenham chegado ao ponto em que chegaram. Isto é evidente que teve que haver trafolhice da mais Grande. grave. Está preparado E, para mais um lá está, BPN? estarem-me a Ricardo falar. Araújo Pereira. O pessoal gosta mais do Adolfo Luxúria e Canibal do que falar dos temas que interessam. Pá, eu espero que não, país. espero que não seja do PPN, porque eu não tenho a certeza se não tenho aqui dinheiro. Tenho que ir ver isso. A sério, tu nem sequer sabes quais são os Também bancos sabe, Tenho a também certeza, sabe, tenho de ir do dinheiro. saindo daqui Olha, vou... se o Adolfo Luxúria te apanhasse na rua,
Saindo daqui, Tinhas um balásio por aí. Fogachada. saindo daqui vou ligar ao meu gestor de conta Uma e ver fogachada. o que é que se passa, porque se calhar fica lá só a dona Inércia. Porque Só entrar na campanha eleitoral. Olha que... O quê? a dona Inércia. Houve uma referência. Atenção, referência à Dona Inércia Houve na uma campanha referência, eleitoral. Pois houve. Não, mas qual campanha? Qual campanha? Não, Campanha. Vamos para os decretos, porque as pessoas refletem sobre a reflexão. As pessoas vão refletir sozinhas. Vão refletir. Eu preciso de um senhor da CNE em minha casa para me ajudar a refletir. Devia haver um senhor da CNE em cada fogo. Exatamente. Um delegado. Sim, um da delegado. CNE. Já estamos então na altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta que se observe. Sim, Vais falar Por causa do observador. Sim, o Observador, independentemente da questão desta polémica que chamou a atenção, se calhar até nem é mal de todo um jornal aparecer com uma polémica, embora esta acho que era um bocado escusada, mas é um jornal digital, que nasce como jornal digital. Passa-se qualquer coisa aqui. Uma aranha estava a percorrer-me o abdômen. Sério? Sim. É uma frase que nunca tinha sido dita na história da televisão em Portugal. Uma aranha? Nunca ninguém Mas que já vinha de casa. Nunca ninguém tinha dito esta frase. Bom, mas é um jornal que é um jornal nativo digital, é um jornal aberto e é um jornal que tem um alinhamento político, aparentemente explícito, e, portanto, vamos ver se aquele modelo de negócio funciona. Vai ser importante para o futuro dos jornais em Portugal e é mais um órgão de informação e, portanto, isso é sempre de saudar. O Ricardo Araújo Pereira decreta uma observação. Não. Uma ovação para os ovacionadores. Ovação para os... Epá, eu não sei, agora tenho aranhas, eu não sei o que é que se passa. Sabes o que acontece quando as pessoas começam a ver aranhas nos sítios, não sabes? Não, mas isto estava existia na mesmo, parede, não existia. existia. Eu não vi. O cara sabe, não não vi, então pá. Não sei se essa há aranha existia. problemas. Se calhar Nas temos paredes. problemas. Olha ali para o cenário. Ver a Vês mais gravação. bichos? Não. Eu não, só... Quer É dizer, que eu outro dia vi uma barata. vejo um de barba aqui. E sabes que ontem... Já agora só uma nota. Tem que ser uma nota. Eu ia no Chiado à noite e uma senhora diz: aquele seu colega lá do governo Sombra. E eu, minha senhora, ele faz muita falta para irritar as pessoas. E ela, mas sabe de qual é que eu estou a falar? E eu, com certeza que sei. Ela não disse o teu nome. E, Uma ovação para os ovacionadores. sim, porque o Manel Palito, quando foi capturado pela polícia, foi ovacionado à entrada pelo tribunal. Eu nunca percebo esta... muitas vezes o povo aglomera-se para... Os populares... Exato, o povo é outra coisa. Os populares aglomeram-se para insultar aquela carrinha que leva os arguídos e tal. Este foi ovacionado. Fugiu às autoridades durante É isso que encanta o gosto. É isso que apela ao gosto populares popular. que acham que dá chumbada em mulheres, não conta. Não há problema. Era isso que eu... Então são estes populares que eu quero ovacionar. Realmente merecem uma grande ovação. O João Miguel Tavares decreta ir votar. Ir votar. Quer dizer, Domingo. Exatamente. Estas eleições europeias são indiscutivelmente muito importantes, não é? Acho que ninguém tem dúvidas de como a Europa está a afetar a nossa vida e, portanto, parece-me óbvio que todos temos que ir votar. Está ali mesmo a ganhar. Vês? E caiu. Suicidou-se. Isto é uma cena histérica. Eu vi a ganhar. Não, é que eu estava preocupado com a sanidade mental dele. Bom, mas as pessoas devem votar. Ir votar em quem? Eu estive a ler com atenção todos os programas eleitorais e, portanto, acho evidentemente que eu, particularmente, vou votar nas Lulas Grelhadas e parece-me que também...